Olá, amigos, amigas da internet, irmãos e irmãs de Ideal Espírita. Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal NEP Grupo Socorrista Emmanuel. Eu sou Marcos, voluntário do Grupo Socorrista Emmanuel, ligado à Aliança Espírita Evangélica. Esse é o nosso terceiro vídeo do estudo do livro da Revista Espírita, janeiro de 1858, o Jornal de Estudos Psicológicos, assim como foi ditado na época, de Allan Kardec. Então, no nosso primeiro vídeo nós fizemos a apresentação da revista, o segundo vídeo foi a introdução, e agora é a primeira parte daqui dos estudos que está contido no número 1 da revista de janeiro de 1858. Então nós iremos ver durante aqui as revistas, né? Vamos fazer fracionados os tópicos. Então essa é a primeira parte do que está contido na Revista Espírita de janeiro de 1858, até terminarmos ali o periódico e iniciarmos um novo mês, que vai ser fevereiro até dezembro do respectivo ano da revista. Então nessa primeira parte, nós iremos ver aqui 3 tópicos, onde vai falar sobre manifestações físicas. Desculpe. Vamos ver aqui diferentes formas de manifestações, vários modos de comunicação e resposta dos espíritos a algumas perguntas. Então nós vamos iniciando aqui a leitura e durante a leitura nós vamos fazer nossas reflexões, nossos apontamentos. Então vamos aqui à leitura. Diferentes formas de manifestações. Os espíritos atestam sua presença de várias maneiras, conforme sua aptidão, vontade e maior ou menor elevação. Todos os fenômenos de que teremos ocasião de tratar ligam-se, naturalmente, a um ou outro desses modos de comunicação. Para facilitar a compreensão dos fatos, julgamos, pois, um dever abrir a série de nossos artigos com um quadro das diversas formas de manifestações. Podem ser assim resumidas. Então, Allan Kardec vai fazer um levantamento, um breve resumo dos vários tipos de comunicação para os leitores da revista entenderem sobre cada tipo de comunicação, conforme o Espírito se apresenta, né? Através da comunicação com nós encarnados, e ali a classificação para o leitor ficar esclarecido. Né? Então, vamos aqui às formas de manifestações. Primeiro, ação oculta, quando nada tem de ostensivo. Tais são, por exemplo, as inspirações ou sugestões de pensamentos, os avisos íntimos, a influência sobre os acontecimentos, etc. Então aqui, essa categoria de ação oculta seria a inspiração, intuição, premonição. Então aquilo que nós sentimos, mas não é nada ostensivo, não é nada claro. Nós temos uma intuição sobre algo que vai acontecer, estamos sentindo, somos inspirados, né? Nós tive uma ideia. Muitas vezes é a inspiração de um espírito, seja ele boa ou má, né? Pode ser a inspiração dos mentores, dos benfeitores espirituais, mas também de espíritos inferiores. E premonição de fatos que podem ou não acontecer. Então aqui entra na ação oculta. Segundo, ação patente ou manifestação, quando é de qualquer maneira provável. Terceiro, manifestações físicas ou materiais, são as que se traduzem por fenômenos sensíveis, tais como ruídos, movimentos e deslocamento de objetos. Essas manifestações não trazem frequentemente nenhuma mensagem. Só têm por fim chamar a atenção para qualquer coisa e convencer-nos da presença de um poder sobre-humano. Quarto, manifestações visuais ou aparições, quando o espírito se mostra sob uma forma qualquer, sem ter nenhuma das propriedades conhecidas da matéria. Quinto, manifestações inteligentes, quando revelam um pensamento. Toda manifestação que tem sentido, mesmo quando não passa de simples movimento ou ruído, que acusa certa liberdade de ação, corresponde a um pensamento ou obedece a uma vontade. É uma manifestação inteligente. E há em todos os graus. Por exemplo, o acontecimento das mesas girantes. Até ali
Para as pessoas era um divertimento de salão, ali na França, em Paris. Mas quando Allan Kardec foi estudar, viu que ali todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Então é uma manifestação inteligente. Queria trazer alguma mensagem, um pensamento. Sexto, as comunicações. São manifestações inteligentes e têm como objetivo uma troca de ideias entre o homem e os espíritos. A natureza dessas comunicações varia segundo a elevação ou a inferioridade, o saber ou a ignorância do espírito que se manifesta, e conforme a natureza do assunto de que se trata. Então ele está subdividindo as comunicações, que podem ser frívolas, grosseiras, sérias ou instrutivas. As comunicações frívolas procedem de espíritos levianos, zombeteiros e travessos, mais malandros que maus, e que nenhuma importância ligam ao que dizem. Quer dizer que eles querem apenas brincar, né? Querem apenas tirar sarro dos encarnados. As comunicações grosseiras traduzem-se por expressões que chocam o decoro, procedem de espíritos inferiores ou que ainda não se despojaram de todas as impurezas da matéria. Ali vem as palavras de baixo calão, né, os palavrões, os termos chulos, vêm através de espíritos bem inferiores. As comunicações sérias são graves quanto ao assunto e à maneira por que são feitas. A linguagem dos espíritos superiores é sempre digna e isenta de trivialidade. Muitas vezes os bons espíritos se comunicam uma mensagem curta que vem trazer muitos ensinamentos. Eles falam muito por poucas palavras. Toda comunicação que exclui a frivolidade e a grosseria e que tem um fim útil, mesmo de interesse particular, é por isso mesmo séria. As comunicações instrutivas são as comunicações sérias, cujo principal objetivo é um ensinamento qualquer, dado pelo espírito sobre as ciências, a moral, a filosofia, etc. São mais ou menos profundas e mais ou menos verdadeiras, conforme o grau de elevação e de desmaterialização do espírito. Conforme mais instrutiva for a lição, mais desmaterializado é o espírito, menos apegado à matéria. Para tirar proveito real dessas comunicações, devem elas ser regulares e seguidas com perseverança. Assim foi, que os espíritos se comunicaram através de Allan Kardec, através dos médiuns que ajudaram na construção do Livro dos Espíritos. Foram comunicações contínuas, perseverantes, até a conclusão da obra. Os espíritos sérios ligam-se àqueles que querem instruir-se e os ajudam, ao passo que deixam aos espíritos levianos a tarefa de divertir com suas facécias àqueles que não veem nessas manifestações senão um passatempo. Quer dizer, aqueles que querem só se divertir, espíritos superiores não vão perder o seu tempo. Vem espíritos levianos, zombeteiros. E aí são as mensagens frívolas, Só pela regularidade e pela frequência das comunicações é que se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos com os quais os entretemos, bem como o grau de confiança que merecem. Se é necessário ter experiência para julgar os homens, mais ainda o é para julgar os espíritos. O segundo tópico, vários modos de comunicação. As comunicações inteligentes entre os espíritos e os homens podem dar-se por sinais, pela escrita e pela palavra. Os sinais consistem no movimento significativo de certos objetos e, mais frequentemente, nos ruídos ou golpes vibrados. Quando esses fenômenos têm sentido, não permitem dúvidas quanto à intervenção de uma inteligência oculta. Por isso que, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Aquilo que eu havia falado. Sob a influência de certas pessoas, designadas pelo nome de médiums, medianeiro, aquele que serve de intercâmbio entre o mundo espiritual e aqui a matéria. E algumas vezes espontaneamente, um objeto qualquer pode executar movimentos convencionados, vibrar um determinado número de pancadas e assim dar respostas pelo sim e pelo não
ou pela designação das letras do alfabeto. As pancadas podem ser ouvidas sem nenhum movimento aparente e sem causa ostensiva, quer na superfície, quer nos próprios tecidos dos corpos inertes, numa parede, numa pedra, num móvel ou em qualquer outro objeto. De todos esses objetos, por serem os mais cômodos, dada a sua mobilidade e pela facilidade com que nos colocamos em sua volta, são as mesas os mais frequentemente utilizados. Ali as mesas girantes. Daí a designação geral do fenômeno pelas expressões triviais de mesas falantes e de dança das mesas, expressões que convém banir, primeiro pelo que tem de ridículo, depois porque podem induzir em erro, levando a crer que, nesse particular, as mesas tenham qualquer influência especial. Daremos a este modo de comunicação o nome de sematologia espírita, expressão que dá uma perfeita ideia e compreende todas as variedades de comunicação por sinais, movimentos de corpos ou pancadas. Um de nossos correspondentes propunha-nos se designasse especialmente esse último meio, o das pancadas, pelo vocábulo tipologia. Então, através das comunicações de efeitos físicos, as pancadas, os ruídos, foi dado esse nome de sematologia para todos os efeitos físicos, né? E aqui, no caso, as pancadas foi classificado o Allan Kardec como tipologia. Mas aí os espíritos, isso aqui fica bem claro para entender melhor. O espírito só consegue fazer isso se tiver pessoas encarnadas no local. Porque o espírito sozinho não consegue produzir ruído. Ele precisa do fluido animalizado de uma pessoa encarnada, tirar a quantidade ali de ectoplasma, um termo criado por Charles Sichet, que só os encarnados têm, para manipular esses fluidos animalizados que nós temos e dali produzir as pancadas, os ruídos, os barulhos, né? Os transportes de objetos. Então, nessa classificação aqui, estamos aqui como leitura complementar o livro Mediunidade de Edgar Armand. Tem aqui no capítulo 12 efeitos físicos, que ele classificou, como Allan Kardec classificou como sematologia, os tipos de efeitos físicos: levitação, levantar os objetos, né? E as pessoas também, o que aconteceu com o médium Daniel Douglas Home, que levitava. Aqui o transporte, né? Você pegar um objeto e transportar para um outro local. A tipologia, que no caso são os ruídos, as pancadas. E a materialização, quando você materializa um objeto. E também, no caso, a materialização de espíritos. No caso ali mais conhecido, através da médium Florence Cook, William Crookes, o grande pesquisador inglês, através dessa médium, materializava-se o espírito de Kate King. Durante um ano, em várias sessões, esse espírito se materializava através do ectoplasma dessa médium. Então ali a materialização não somente de objetos, mas também, no caso de espíritos, se materializavam, podendo ficar visíveis e também tangíveis, podia se tocar, por um certo período, né? Depois se desfazia ali, desaparecia. Então vamos continuando aqui nossa leitura. O segundo modo de comunicação é a escrita. Designá-lo-emos pelo nome de psicografia, igualmente empregado por um correspondente. Para se comunicarem pela escrita, os espíritos empregam como intermediários certas pessoas dotadas da faculdade de escrever sob a influência da força oculta que as dirige e que obedecem a um poder evidentemente estranho ao seu controle, pois não podem parar nem prosseguir à vontade, e na maioria dos casos, não têm consciência do que escrevem. A mão é agitada por um movimento involuntário.
quase febril. Toma um lápis malgrado seu e assim o largo. Nem a vontade nem o desejo pode fazer prosseguir, caso não o devam fazer. Eis a psicografia direta. E aqui na segunda classificação, subclassificação aqui, também a escrita é obtida pela só imposição das mãos sobre um objeto colocado de modo conveniente e munido de um lápis ou qualquer outro instrumento para escrever. Os objetos mais geralmente empregados são as pranchetas ou as cestas convenientemente preparadas. A força oculta que age sobre a pessoa transmite-se ao objeto, o qual se torna destarte, uma espécie de apêndice da mão, que lhe imprime o movimento necessário para traçar os caracteres. Eis a psicografia indireta. Então, no começo, depois ali da tipologia, das pancadas, achou-se melhor, mais conveniente a comunicação com os espíritos através da psicografia indireta, usando-se cestas, depois pranchetas. Depois viu que através do médium era mais fácil de se comunicar, bastava o médium pegar um lápis ou uma caneta tinteiro, mas fazia muita sujeira, seria melhor o lápis, e escrever direto com a mão do médium, que é a psicografia direta. As comunicações transmitidas pela psicografia são mais ou menos extensas, conforme o grau da faculdade mediadora. Uns apenas obtêm palavras, noutros a faculdade se desenvolve pelo exercício e escrevem frases completas e, por vezes, dissertações desenvolvidas sobre assuntos propostos ou abordados espontaneamente pelos espíritos, sem que se lhes tenha feito qualquer pergunta. Às vezes a escrita é clara e legível, outra só é decifrável por quem a escreveu. Este então a lê por uma espécie de intuição ou dupla vista. Pela mão da mesma pessoa, a escrita às vezes muda, em geral de maneira completa, com a inteligência oculta que se manifesta. E o mesmo tipo de letra se produz sempre que se manifesta a mesma entidade. Isso, entretanto, nada tem de absoluto. Quer dizer, conforme o espírito pode mudar ali a caligrafia ou não. Os espíritos transmitem, por vezes, certas comunicações escritas sem intervenção direta. Neste caso, os caracteres são traçados espontaneamente por um poder extra-humano, visível ou não. Como é útil que cada coisa tenha o seu nome, a fim de nos podermos entender, chamaremos a tal modo de comunicação escrita espiritografia, para distinguir da psicografia, ou escrita obtida por um médium. A diferença desses dois vocábulos é fácil de apreender. Na psicografia, a alma do médium representa necessariamente um certo papel, pelo menos como intermediário, ao passo que na espiritografia é o espírito que por si age diretamente. Então vamos entender aqui que a Revista Espírita foi escrita um ano depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em 1858. Em 1859 foi lançada a primeira edição do livro, que é o Espiritismo. E o Livro dos Médiuns ele foi escrito somente em 1863, 5 anos depois. Então, termos mais completos surgiram 5 anos depois, porque Allan Kardec não tinha ali o vocabulário necessário para distinguir certos tipos de manifestação. Por exemplo, aqui quando ele diz espiritografia, no Livro dos Médiuns, ele colocou um outro termo, como escrita direta, quando o espírito não necessita do médium para escrever. Ele pode captar o fluido animalizado do médium que está no local, mas não utilizar da mão dele. Basta colocar numa gaveta um papel e um lápis, ou não, ele pode materializar, o espírito pode ter a condição de materializar os dois, tanto a caneta como o papel. E ali, depois, ao abrir a gaveta, iria haver a mensagem escrita, sem utilizar da mão do médium. Então, foi chamado escrita direta, mas o termo utilizado no Livro dos Médiuns é pneumatografia. Então aqui ele fala de espiritografia,
5 anos depois ele usou outro termo, pneumatografia, a escrita direta. Vamos aqui ao outro. O terceiro modo de comunicação é a palavra. Certas pessoas sofrem nos órgãos vocais a influência de um poder oculto, semelhante ao que se faz sentir na mão dos que escrevem. Transmitem pela palavra tudo aquilo que os outros fazem pela escrita. Como as escritas, as comunicações verbais se dão por vezes sem a mediação corpórea. Palavras e frases podem soar aos nossos ouvidos e em nosso cérebro sem causa física aparente. Os espíritos também nos podem aparecer em sonho ou no estado de vigília, quer dizer, quando estamos acordados, e dirigir-nos a palavra para nos darem avisos e instruções. Para seguir o mesmo sistema de nomenclatura adotamos para as comunicações escritas, deveríamos chamar a palavra transmitida pelo médium de psicologia, e aqui provém diretamente do espírito, espiritologia. Mas o vocábulo psicologia já tem uma acepção conhecida e não a podemos transformar. Quer dizer, psicologia porque vem na psique, mas a psicologia já era uma ciência adotada para estudar tudo aquilo que vem da mente humana, né? Tanto a psicologia como a psicanálise ali com Sigmund Freud. Então eu não posso usar esse termo psicologia. Chamaremos, pois, todas as comunicações verbais de espiritologia. As primeiras serão a espiritologia imediata e as últimas a espiritologia direta. Eu vou completar aqui o texto, depois dar uma explicação melhor. Dos vários meios de comunicação, é a sematologia o mais incompleto. É muito lento e só dificilmente se presta a desenvolvimentos de certa extensão. Os espíritos superiores não o empregam de boa vontade, já pela lentidão, já porque as respostas sim ou não são incompletas e sujeitas a erros. Para o ensino, prefere as mais rápidas, a escrita e a palavra. A escrita e a palavra são, com efeito, meios mais completos para a transmissão do pensamento dos espíritos, seja pela precisão das respostas, seja pela extensão do desenvolvimento que comportam. Tem a escrita a vantagem de deixar traços materiais e de ser um dos meios mais adequados de combate à dúvida. Aliás, não temos a liberdade de escolha. Os espíritos comunicam-se pelos meios que julgam adequado, e este depende das aptidões. No caso aqui, a semitologia é um tipo de tipologia, né? Os efeitos físicos. Nós vamos aí, por exemplo, ver o tabuleiro de Ouija, né? Que é usado para, né, comunicações frívolas, né? Espíritos superiores geralmente não participam desse tipo de comunicação. Mas é muito demorado, porque eles distribuíram o alfabeto e ele tem muitas perguntas sim ou não, então demora-se muito até formar as palavras. Então, espíritos superiores não gostam desse tipo de comunicação. Como está falando aqui, eles preferem a escrita ou a palavra. Como havia dito que no livro dos médiuns surgiu termos mais completos, ele no livro dos médiuns, sobre a parte da mensagem falada, ele usa o termo de médiuns falantes. Depois foi designado o termo de incorporação, que é um termo que foi usado durante muito tempo, ainda é usado na doutrina espírita, mas é um termo incorreto, porque não há interposição de corpos, há uma ligação mental entre o espírito comunicante e o médium. Então, o termo psicofonia é o mais adequado, que surgiu nas obras de André Luiz. E no caso aqui, o fenômeno da voz direta, quando não é utilizado ao médium para transmitir a mensagem, surge uma voz no ambiente que os espíritos plasmam, conseguem formar como se fosse uma garganta, onde vai produzir o som do espírito, a voz do espírito. É chamada, esse termo no livro dos médiuns, de pneumatofonia, que é o fenômeno da voz direta.
Então, sobre os tipos de incorporação, vamos dizer assim, que há 3 tipos de médium, tanto a psicografia na escrita e a psicofonia no médium falando. Aqui também do livro de Edgar Morin, Mediunidade, a forma consciente é um efeito meramente telepático, o espírito comunicante agindo como transmissor e o médium como receptor. A semiconsciente é um avançamento no sentido da posse do corpo do médium pelo espírito comunicante. Já a inconsciente é uma interação dessa posse, com a indispensável exteriorização do médium, do espírito do médium, de tudo se concluindo que a incorporação realmente só se dá no último caso citado. Quer dizer, o médium não fica totalmente inconsciente. Ele é transportado ali para fora do corpo, parcialmente, e o espírito dá comunicação. Mas o tudo é feito, a ligação de mente com mente, perispírito com perispírito. Agora o último tópico que vamos ver aqui é a resposta dos espíritos a algumas perguntas. Como podem os espíritos agir sobre a matéria? Isso parece contrário a todas as ideias que fazemos da natureza dos espíritos. É a resposta deles. Em vossa opinião, o espírito nada é, e isto é um erro. Já vos dissemos que o espírito é alguma coisa e, por isso, pode agir por si mesmo, mas o vosso mundo é muito grosseiro para que ele possa fazê-lo sem um intermediário, isto é, sem um laço que una o espírito à matéria. Observação: sendo imaterial ou pelo menos impalpável, o próprio laço que une o espírito à matéria, essa resposta não resolveria a questão se não tivéssemos o exemplo de forças igualmente imponderáveis que agem sobre a matéria. Assim é que o pensamento é a causa primeira de todos os movimentos voluntários, que a eletricidade derruba, levanta e transporta massas inertes. Porque se lhe desconhece o móvel, seria ilógico concluir que não existe. Pode, pois, o espírito ter suas alavancas, para nós desconhecidas. A natureza prova diariamente que seu poder não se limita ao testemunho dos nossos sentidos. Nos fenômenos espíritas, a causa imediata é incontestavelmente um agente físico, mas a causa primeira é uma inteligência que age sobre esse agente, como o nosso pensamento age sobre os nossos membros. Quando queremos bater, o nosso braço é que age, não é o pensamento que bate. Este dirige o braço. Então, assim como nós temos a nossa força de bater, né, o espírito também tem os membros e utilizam isso. Não é o pensamento. O pensamento, né, transmite a ação para o braço e o braço bate. Entre os espíritos que produzem efeitos materiais, os que costumamos chamar de batedores formam uma classe especial ou são os mesmos que produzem os movimentos e os ruídos? O mesmo espírito pode, por certo, produzir efeitos diversos, mas há os que se ocupam mais particularmente de certas coisas, assim como entre vós tendes os ferreiros e os carregadores. Outra pergunta: o espírito que age sobre um corpo sólido para mover ou para bater, penetra na substância do corpo ou age fora dela? Uma coisa e outra. Dissemos que a matéria não é um obstáculo para os espíritos, eles tudo penetram. Então eles atravessam portas, né, paredes, não tem obstáculo para o espírito. As manifestações materiais, tais como ruídos, os movimentos de objetos e todos os fenômenos que nos apraz provocar frequentemente, são produzidos indistintamente pelos espíritos superiores ou pelos inferiores? E aqui a resposta: são apenas os espíritos inferiores que se ocupam dessas coisas. Os espíritos superiores, por vezes, os empregam como farias com um carregador, a fim de chamar a atenção. Podes crer que os espíritos de uma categoria superior estejam às vossas ordens, para vos divertir com travessuras. É como se perguntasse se, no teu mundo, são os homens sábios e sérios que fazem papéis de palhaços e bufões. Aqui uma observação: os espíritos que se revelam por efeitos materiais, em geral, são de ordem inferior. Divertem ou espantam aqueles para quem os espetáculos visuais têm mais atração que o exercício da inteligência. São, de certo modo, os saltimbancos do mundo espírita. Por vezes ages espontaneamente, outras por ordem de espíritos superiores.
Se as comunicações dos espíritos superiores oferecem um interesse mais sério, as manifestações físicas têm igualmente utilidade para o observador. Revelam-nos forças desconhecidas da natureza e dão-nos meios de estudar o caráter e, se assim podemos dizer, os costumes de todas as classes da população espírita. Por exemplo, teve um momento que Allan Kardec estava escrevendo o Livro dos Espíritos e começou a ter muitas batidas na parede onde estava localizado na sua casa, de tal modo que ele teve que interromper a escrita. Ele interrompeu. Quando ele convidou um médium e fez a seguinte pergunta: por que havia tantas batidas naquela noite? O espírito deu a resposta através do médium. Nós produzimos aquela quantidade de ruídos porque a resposta que você estava formulando não era do nosso agrado. Então queremos que você refaça, né, essa resposta até que fique a nosso contento. Então, espíritos superiores muitas vezes podem se manifestar. Quer dizer, eles dão uma ordem para os espíritos inferiores que vão produzir os ruídos, as pancadas, mas com um fim instrutivo. Como provar que o poder oculto que age nas manifestações espíritas está fora do homem? Não poderíamos pensar que reside em nós mesmos, isto é, que agimos sob o impulso do nosso próprio espírito? Quando uma coisa é feita contra a tua vontade, o teu desejo, é que não és tu quem a produz, embora muitas vezes seja a alavanca de que se serve o espírito para agir, e tua vontade lhe vem em auxílio. Pode ser para ele um instrumento mais ou menos cômodo. Observação. É sobretudo nas comunicações inteligentes que se patenteia a intervenção de um poder estranho. Quando espontâneas e estranhas ao nosso pensamento e ao nosso controle, quando respondem a perguntas cuja solução é desconhecida pelos assistentes, devemos procurar fora de nós a causa dessas comunicações. Isso se torna evidente para quem quer que observe os fatos com atenção e perseverança. As nuances de detalhes escapam ao observador superficial, quer dizer, só através do estudo você vai ter conhecimento. Todos os espíritos são capazes de dar manifestações inteligentes? Sim, pois todos eles são inteligentes. Como, porém, os há de todos os graus, como entre vós, uns dizem coisas sem sentido, ou estúpidas, e outras coisas sensatas, quer dizer, conforme o grau de inteligência, vai sair uma mensagem instrutiva ou não. Mas não deixa de ser uma mensagem inteligente. Todos os espíritos estão aptos a compreender as perguntas que se lhes fazem? Não. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas perguntas, o que não os impede de responderem certo ou errado. É assim, é ainda como entre vós. Então, a última observação: por aí se vê quanto é essencial estar atento contra a crença no ilimitado saber dos espíritos. Há muitos pseudo-sábios no mundo espiritual, assim como há entre os encarnados. Estes são como os homens. Não basta interrogar o primeiro que aparece para ter uma resposta sensata. É preciso saber a quem nos dirigimos. Aquele que deseja conhecer os costumes de um povo deve estudá-los de um extremo ao outro da escala. Ver apenas uma classe é fazer uma ideia falsa, pois se julga o todo pela parte. A população dos espíritos é como a nossa, há de tudo: o bom, o mal, o sublime, o trivial, o saber e a ignorância. Quem não os houver observado seriamente em todos os graus, não se pode gabar de os conhecer. As manifestações físicas dão-nos a conhecer os espíritos de camadas inferiores. Aí ele fez duas comparações. Então, os inferiores são a rua e a choupana. As comunicações instrutivas e sábias põem-nos em contato com os espíritos elevados. São a elite social, o castelo, o instituto. Então, ele está comparando aqui os espíritos conforme os seus graus, assim como tem a escala espírita no Livro dos Espíritos, os 3 graus de espíritos, né? Espíritos inferiores, os bons espíritos e espíritos puros. E ali, dentro dessas 3 classes, tem as subdivisões. Então, esses que foram os 3 tópicos que vimos aqui dessa primeira parte da Revista Espírita de janeiro de 1858. No nosso próximo vídeo, que será a segunda parte desse mês de janeiro, né, desse periódico de janeiro de 1858,
nós vamos ver também mais 3 tópicos: manifestações físicas, os diabretes e evocações particulares. Mamãe, estou aqui. Então, vamos agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre por mais esse vídeo aqui, com esses estudos, que possamos sair mais esclarecidos, mais instruídos sobre as comunicações dos Espíritos, e que, se for da vontade do Pai, que possamos dar prosseguimento para o nosso próximo vídeo, onde iremos nos aprofundar mais sobre a Revista Espírita de Allan Kardec, no ano de 1858. Aqui estamos vendo o mês de janeiro, o primeiro periódico. Então, se for da vontade do Pai, que possamos estar reunidos no nosso próximo vídeo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.